Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 2/9/2020, estamos aí iniciando, segundo dia do mês de setembro. Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre redação na aula de língua portuguesa. Bem, pessoal, eu resolvi deixar como aula, como material da aula, um material que já é proposto no desafio Redação Nota 1000, que é um desafio organizado pela Secretaria de Educação e que já foi comunicado a vocês, nos grupos de WhatsApp, que a cada semana a Secretaria ela lança um tema como proposta para que os alunos pratiquem, exercitem a escrita do texto dissertativo argumentativo. O desafio é uma forma de preparar os alunos do ensino médio, e em especial os alunos do terceiro ano, para o Enem. Se bem que nós temos aqui na escola, no anexo, alguns alunos do segundo ano que já farão o Enem agora em janeiro. O Enem teve a data alterada em função da pandemia, mas nós já temos aí alunos do segundo ano interessados que fizeram a inscrição esse ano na intenção de fazer o Enem como experiência. Pois bem, a cada semana o desafio de redação Nota 1000 do Estado lança um tema diferente. É uma pena que poucos alunos da escola venham participando, produzindo essas redações. Nós temos aí uma média de 5, 6 textos sendo produzidos por semana apenas, isso incluindo aí as 3 turmas. E em função disso eu resolvi então deixar o material do desafio, que já é um material muito bom, vem pronto, a proposta vem sendo explicada através de textos motivadores que nós vamos ler aqui. Está tudo muito bem claro qual é então a atividade que o aluno ele deve fazer, qual o texto que ele deve produzir. Então, pessoal, na aula de hoje de língua portuguesa eu vou deixar aqui o material do desafio da redação Nota 1000 do Estado, para que vocês produzam essa redação. Quem não vai produzir, quem está livre de fazer essa atividade? Quem participou do desafio nesta semana, que é a semana 22, e que já fez esse texto, então não faria sentido esse aluno fazer novamente. Se não me engano, foram 3 textos produzidos sobre esse tema nesta semana. Para os demais, então, fica como atividade aí. Você vai produzir uma redação, seja você do primeiro, do segundo ou do terceiro ano, tá certo? Então vamos aqui ao tema. Qual é a proposta de redação dessa semana, semana 22, no desafio Nota 1000, redação Nota 1000? O tema é esse: perspectivas para a redução da imprudência no trânsito brasileiro. Eu gostei muito do tema. É um tema que poderia cair perfeitamente no Enem, A questão da violência no trânsito, da imprudência dos motoristas, E de pedestres também, que por irresponsabilidade, por falta de atenção, acabam se envolvendo em acidentes de trânsito e fazem do trânsito brasileiro um dos mais violentos do mundo. É isso que os textos vão agora aqui discutir. Esses textos que aparecem antes, aparecem junto com o tema, na verdade, eles são chamados de textos motivadores, O Enem também trabalha com textos motivadores. E estes textos, pessoal, prestem atenção nisso, eles não servem para ser copiados, certo? Eles servem para melhorar o entendimento do candidato em relação à proposta de redação. Então você vai ter aqui alguns dados, você vai ter diferentes gêneros textuais, tem uma tabela, tem uma reportagem, tem uma notícia, mas nenhum desses textos ele serve para ser copiado, apenas para que o aluno ele compreenda melhor qual é a proposta que ele deve escrever. Então nós temos aqui o texto 1. O texto 1 é simples, é somente a definição de imprudência. Imprudência, já que está aqui no tema, Perspectivas para a redução da imprudência no trânsito brasileiro.
Imprudência é a falta de cuidado, de precaução. Texto 2. Aqui já é um trecho de reportagem. As mortes provocadas por imprudência ao volante geraram, apenas em 2016, prejuízos da ordem de 146,8 bilhões aos cofres públicos brasileiros, o equivalente a 2,3% do PIB, o Produto Interno Bruto, do país. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos aproximadamente 1,3 milhões de pessoas morrem vítimas da irresponsabilidade ao volante. Então veja que isso não é um problema local, não é um problema brasileiro apenas. Mas aqui no Brasil a situação ela é grave e infelizmente o Brasil ocupa, como eu já disse, uma das piores posições, né, no mundo em termos de acidentes de trânsito. E o gasto social com essa situação ele é muito alto. Então você tem aí a questão do investimento em saúde, né, para recuperar e atender esses feridos em acidentes. Tem a questão das pessoas que perdem a mobilidade. Então são vários fatores que fazem da violência no trânsito um problema seríssimo. Segundo parágrafo aqui do texto 2. São números assustadores e que nos fazem refletir sobre o nosso papel enquanto condutor. Está muito claro que o veículo, se não conduzido de forma responsável, torna-se uma arma letal, afirmou a deputada estadual Maria Mendonça, do PP, autora de um projeto de lei que torna obrigatório o ressarcimento ao Estado de todos os gastos com o próprio tratamento ou da vítima, caso seja comprovada embriaguez ou uso de qualquer produto toxicológico por parte do motorista causador do dano. Então, o que a deputada ela propõe aqui é que quem causou aquele dano, o acidente, ingerindo bebida alcoólica ou uma outra substância toxicológica, seja responsabilizado e pague pelo tratamento que ele mesmo vai receber ou o tratamento que outra pessoa atingida, envolvida no acidente, vai receber. Gostei muito aqui da proposta o projeto, né, de lei da deputada. O texto 3 é um gráfico, então aqui um gráfico é um texto aqui mais simples, né? Ele mostra duas situações, é um gráfico que mostra o percentual de homens e mulheres vítimas fatais de acidentes de trânsito. Então os homens representam uma parcela bem maior, né? Aqui na cor azul, 82,38%, enquanto as mulheres representam aí 17,62%. Então morrem mais homens no trânsito, né? Texto 4. É uma notícia. Em setembro de 2015, a comunidade internacional aprovou em uma reunião histórica a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e um total de 169 metas. O objetivo global número 3, que visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades, incorporou a seguinte meta: até 2020, reduzir pela metade as mortes e os sofrimentos globais por acidentes em estradas. Então veja aqui que houve uma reunião, né, de países para discutir o tema e colocar essa redução no número de acidentes e de mortes como meta global. Veja que há uma preocupação aí internacional, né, global, em relação ao trânsito. O texto 4, aliás, o texto 5 é uma tabela que mostra a variação no número de mortes nos últimos anos no Brasil. Então vejam que em 2011 era um número de 44.553 pessoas mortas no trânsito. E em 2018, 2 anos atrás, é o número mais recente, nós tivemos aí 33.625. Reduzimos um pouco esse número de mortes, que é altíssimo, né? Mas ainda é um número muito alto e está longe do ideal, né? Inclusive o próprio texto aqui, o título do texto é o seguinte: Brasil, aqui embaixo, pequenininho, Brasil prometeu reduzir mortes no trânsito pela metade e não cumpriu.
Então a ideia era que em 2011 nós tínhamos 44.500 mortes, então 10 anos depois esperava-se que esse número fosse reduzido à metade, então em torno de 22 mil mortes seria aí uma meta a cumprir, mas infelizmente não conseguimos cumprir. O texto 5 fala sobre o uso do celular ao volante, que é considerado uma infração gravíssima de trânsito, né? E como as pessoas estão cada vez mais conectadas e dependentes do celular, isso aí já é tema para uma outra redação, né? Nós discutimos isso em sala de aula muitas vezes. Então essa dependência do celular, então as pessoas resolvem a vida financeira, o banco, o trabalho, a família, a escola, né? Tudo hoje pelo celular. Então o celular torna-se uma tentação para o motorista, então acabam utilizando esse celular de maneira inadequada, proibida, né? Não se pode usar o celular enquanto se está ao volante, e isso acaba trazendo vários problemas e acidentes, causando acidentes gravíssimos. Vocês vão ler aí o texto 6. E aí, por último, nós temos o texto 7, que também traz uma tabela mostrando quais são as principais causas de acidente no trânsito. Então ele mostra aqui a primeira seria a falta de atenção, que está relacionado ao uso do celular também, né? Depois vem não guardar a distância de segurança de um carro, de um veículo para outro, de uma moto para outra. Temos a velocidade incompatível, pessoas que não respeitam os limites de velocidade das vias. Defeitos mecânicos no veículo, animais na pista, que é um problema comum aqui na nossa região. Desobediência à sinalização, dormindo, motorista que trabalha muitas vezes ao volante, caminhoneiro, e acaba dormindo, né? A ingestão de álcool, que eu até pensei que fosse estar mais à frente na tabela, mas esse é um problema aqui, que também aqui no interior nós percebemos muito, as pessoas que bebem e dirigem, as ultrapassagens indevidas, e temos também os defeitos na via, vias esburacadas, sem acostamento, enfim, isso também causa acidentes. Então, pessoal, estes 7 textos aqui que foram apresentados a vocês, eles não servem para ser copiados na redação, mas servem apenas como base para você pensar e refletir melhor sobre o tema. Eu acredito que todos entenderam aqui qual é a problemática que está sendo sugerida, discutida, para que você produza a sua redação. Então aqui abaixo vem, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo, ou seja, uma redação escolar, né, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema Perspectivas para a Redução da Imprudência no Trânsito Brasileiro, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Então espera-se que no último parágrafo o aluno faça uma proposta de intervenção, né, sobre o tema, o que é possível fazer para solucionar ou diminuir o problema, e ele vai selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Essa redação, pessoal, ela pode ter até 30 linhas, tá certo? É o que o Enem exige do candidato, não mais de 30 linhas, entre 20 e 30 linhas. 30 linhas é um texto que eu vou aceitar, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar no privado, eu respondo assim que puder. Espero que vocês consigam escrever aí sobre a questão do trânsito no Brasil, que mata muito, infelizmente. É um tema que faz parte da nossa realidade, então acho que vocês não terão dificuldade. Desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho.